Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia, que nós também chamamos de CEBI, Paz e Bem. Então, continuando aqui nos nossos estudos sobre o livro do Apocalipse de João, vocês estão acompanhando aí no YouTube e também acompanhando aqui no vídeo. Então, hoje já é o nosso quinto encontro. Então, nós vamos fazer aqui uma chamada aqui rapidinho, 5 minutinhos dos nossos encontros passados. Então nós já fizemos 4 encontros até agora, esse aqui é o quinto encontro. Então nós estudamos já então uma introdução geral do livro do Apocalipse, e nós vimos então que o livro do Apocalipse, ele tem vários blocos, né? Nós estudamos vamos estudar todos os blocos dele. Então tem 5 blocos, né? E nós estudamos então, no encontro passado, nós estudamos o primeiro bloco, que é os dois últimos encontros, que é o capítulo 1. Então lá no capítulo 1, de versículo de 1 a 3, o João abre então a primeira porta. Do versículo 4 a 8 ele abre a segunda porta, e do versículo 9 até o 20 ele abre a terceira porta. Então o capítulo 1, que é o primeiro bloco, é uma abertura, ele abre 3 portas para nós entender. Então vamos lá. Primeiro bloco, né? Então o João abre 3 portas. Ele quer fazer o quê? A primeira porta é o capítulo 1 de 1 a 3. A primeira porta é a apresentação. Então ele quer apresentar o conteúdo, o que vai acontecer no livro do Apocalipse. Ele vai falar a respeito, ele quer dar informações a respeito do livro, a respeito do conteúdo, do compromisso. A respeito do compromisso, quer dizer, você vai ler e praticar. E a respeito do livro, ele quer falar do conteúdo que o livro deve ser lido em comunidade. Então ele fala que o Apocalipse é o livro da revelação, né? O termo Apocalipse fixa revelação. Revelação de quem? Revelação de Deus passou para Jesus, Jesus enviou para o anjo e o anjo passou para o João. E ele, até vou ler aqui o versículo 1 para vocês não esquecer. Então ele vai falar isso aí, revelação de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. Deus comunicou a Jesus para que ele mostre a seus servos, né, as coisas que devem acontecer. Quando ele diz aqui que devem acontecer ou deve acontecer, significa o quê? Que o projeto de Deus ninguém vai segurar. E ele fala também aqui, o João é o testemunho, então quer dizer, o compromisso, e ele fala que é profecia, no versículo 3. E ele fala, feliz aquele que escuta, aquele que lê e aquele que escuta a palavra. Então, quer dizer, é um trabalho feito em comunidade. Então, não é um trabalho solto, né? É um trabalho feito em comunidade. Depois do versículo de 4 a 8, o João abre, então, a sua segunda porta. A segunda porta que ele está abrindo aqui do livro do Apocalipse para nós, ele vai falar, então, da saudação. Então, saudação ou saudações às 7 igrejas. Aí ele vai falar aqui, olha lá, João escreve, eu estou lendo o versículo 4 do capítulo 1. João escreve às 7 igrejas que estão na Ásia. Que vocês tenham a graça e a paz, da parte daquele que era, que é e que vem. O que é a graça e a paz? Aqui está falando a paz de Jesus, porque a paz do império é a paz com X, porque a paz que Deus dá, a paz que deve ser, é a paz com Z, aqui é a paz com X. Você já viu esse termo, né? Significa pax, quer dizer, paz, vai ter que ter paz com a faca na tua garganta, com a espada na tua garganta, é como se fosse ditadura militar. Então, ele escreve as 7 igrejas da Ásia, né? A paz. E ele vai falar aqui da Santíssima Trindade, a Trindade Santa, que é a Trindade, que é aquele que era, aquele que é e aquele que vem. E aqui é só uma visão geral, memória, né? E já vai então para a terceira porta.
A terceira porta é uma visão inaugural de Jesus ressuscitado. Aqui ele viu Jesus ressuscitado, a partir do versículo 8, olha lá. Ele fala assim, ó, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação e na realeza e na perseverança em Jesus, eu estava preso na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. Então, olha lá, eu estava na ilha de Pátimo, mas ele estava, agora não está mais. Jesus libertou ele e levou para lá. Então aqui ele vai dar uma visão inaugural do conteúdo, olha lá, versículo 12. Voltei-me para ver a voz que falava comigo. Vi então 7 candelabros de ouro, e no meio estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Você sabe que candelabros, né? Ele fala aqui, ó, eu vi então 7 nós já aprendemos, que é o número da perfeição. Candelabros é onde coloca as velas, né? 7 velas, quer dizer, então é a luz, Jesus é a luz. Então a visão inaugural, quer dizer, para esse tempo de pandemia, para esse tempo de problemas, nós temos Jesus para ajudar nós. E aonde João estava? Eu vou mostrar de novo para vocês, para nós não esquecer nunca mais, né? Esse mapa aqui, certo? Ó, então aqui, quando o João, agora nós vamos entrar nesse assunto aqui, ó. Então o João escreve 7 cartas para 7 igrejas, está aqui, ó lá. Está na Ásia Menor. Daí vou falar das 7 igrejas já para vocês. Aqui é o Mediterrâneo, né? Olha, aqui é Jerusalém, aqui é a terra de Israel, e aqui é a Ásia Menor. Hoje em dia aqui é a Turquia. Aqui está Istambul. Aqui é o Mar Negro, certo? Aqui é o Mar Egeu, onde está Éfeso, ó, Mar Egeu e Mar Mediterrâneo. Tudo bem? Dá para gravar certinho aí, aonde que eu estou mostrando aqui, né? Até dá para mostrar mais grande aqui para vocês verem, ó lá. Aonde que está, então, aqui as comunidades, ó lá. Mar Egeu, Mar Negro, Istambul, está tudo aqui. Bom, eu não tenho aquelas condições técnicas que os outros técnicos têm aí, né? Para mostrar lá, colocar o slide lá, eu vou me improvisando aqui. Muito bem, meus irmãos. Agora, então, hoje, nós já vamos entrar no segundo bloco, que é as cartas. Então, João escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Vai ser o encontro de hoje. Hoje nós vamos conversar então sobre a carta de Éfeso, que é a primeira carta que João escreveu para 7. Né? Vamos fazer uma visão geral aqui de uns 5 minutos, de novo, para nós entender essas comunidades. Né? Então, é o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Já vou deixar aqui até no jeito já, né? Mas não vamos estudar o capítulo 2 e 3 hoje não. Hoje nós só vamos estudar o capítulo 2 de 1 a 7, que é a carta de Éfeso. Mas aqui o João, ele na hora que ele vai escrever as cartas, ele escreve a carta como se ele fala aqui, ó, eu, João, sou irmão e companheiro de você. O que é isso? Quer dizer, é um amigo. Então as cartas dizem, olha, já viu aquele ditado que a gente fala assim, quem avisa amigo é? Então ele escreve 7 cartas para 7 igrejas. E é interessante que essas 7 cartas, ela tem um esquema literário. Vocês vão prestar atenção quando você ler. É todas igual. O esquema literário. Todas as cartas ele envia ao anjo. Ó, até vou ler aqui já lá. Olha lá, capítulo 2, versículo 1. Aí toda ela vai ser assim, olha lá. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Versículo 8, olha lá. Escreva ao anjo da igreja de Esmirna. Versículo 12, no capítulo 2, né? Escreva ao anjo da igreja de Pérgamo. Então, todas as comunidades ele vai endereçar ao anjo. Quem será que é esse anjo? Vamos aprender? Muito bem. Então, as cartas, ele tem um destinatário, né? O destinatário é o anjo. E tem também, todo é o anjo, e todas as cartas vai aparecer, assim diz. Assim de quem está dizendo? Eu estou falando com vocês. Então, quando você quer falar comigo, eu sou o remetente. Assim diz, é o remetente. Aí, ele fala assim, olha, então o destinatário, né, que é o anjo,
é o remetente, é que ele está falando, e ele fala, conheço. Todas as cartas tem conheço. Conheço o que é? O conteúdo. E ele fala também do positivo, ele escreve também o positivo. O positivo que é? Então descreve qualidade. O que você tem de positivo, né? É importante, é uma pessoa calma, uma pessoa braba, mas uma pessoa honesta. Então esse é o positivo, né? E ele fala também do negativo, então escreve os pontos negativos. E todas as cartas terminam com uma promessa. Quem tem ouvido que ouça. Todas têm o mesmo aviso final. Ao vencedor, né? Aí eu vou ler aqui para vocês entenderem a carta de Éfeso. Ele vai terminar assim, olha lá. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor eu farei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, quer dizer, então é um esquema literário, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, 7 esquemas lá. Olha, assim diz, ou melhor, o anjo, assim diz, conheço, positivo, né? Negativo, quem tem ouvido que ouça. Bom, e daí as 7 cartas, pessoal, ela tem um esquema literário. A carta de, por exemplo, a carta de Tiatira está no meio, porque são 7, né? Então, ó, 4 para lá aliás, é isso mesmo. 3 para lá e 3 para cá, né? Porque é 7. Então, Tiatira fica no meio, ó, 3. Qual que é ela? É a carta de Éfeso, a carta de Esmirna e a carta de Pérgamo. Aí já vem então a carta de Tiatira. Depois de Tiatira, aí nós temos, depois de Tiatira nós temos Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então quer dizer, Tiatira está no meio. Por que será que está no meio? Ela é uma carta maior. Então a carta de Tiatira do capítulo 2, de 18 a 29. Então, é sinal que ela tem um problema maior. Então, esse aí talvez seja uma maneira, né, que foi colocado pelos biblistas, pelos estudiosos, uma maneira de mostrar qual é o esquema literário. Então, tem um sentido. Então, Tiatira está no meio, né? E o que está antes dela, por exemplo, a carta de Éfeso, ela é a primeira, né? Depois Esmirna é a segunda. Está ligado com a carta, a carta de Éfeso, está ligado com a carta de Laodiceia. Então, alguma coisa tem aí, ó. Porque a carta de, né, vamos estudar agora, a carta de Éfeso, fala que a carta é importante, porque a comunidade é importante, melhor, não é a carta, a comunidade é importante, mas a comunidade tem um defeito, ela perdeu o primeiro amor, ela esqueceu o primeiro amor. Já a carta lá de Laodiceia é uma carta que vai dizer o seguinte, né? Lá no, se você olhar lá a carta, vai dizer assim, ó, as duas são ricas, mas decaíram. Então é duas comunidades ricas. Se você for ver a segunda carta, né, que é a carta de Esmirna, ela está ligada com a carta de Filadélfia, né? Então uma logo então, tem uma ligação uma com a outra, porque alguma coisa tem para dizer uma para a outra. Então, minhas crianças, então depois vocês verem melhor, né? Aqueles que estão acompanhando só pelo... Vocês que estão no grupo do livro, então nós temos um grupo de WhatsApp, né? Esse grupo de WhatsApp a gente manda as folhas, vocês têm a folha aí, então você aprofunda mais. Aqui a gente está fazendo então uma visão geral. Ele vai falar dessas questões todinha aí, né? O que está antes de Tiatira, o que está depois, vai explicar melhor. Muito bem. Agora nós vamos, então, na carta de Éfeso, para nós aprofundar um pouquinho. Vocês ouviram falar que o Paulo escreveu várias cartas, né? Uns falam que é 14, mas depois a gente vai aprofundar, sabe que é 13, porque a carta aos Hebreus não é dele, e nem é carta. Aí dessas 13, 6 são carta pós-paulina, então não pode ser dele, são
do pessoal que trabalhou com ele. Claro, não é autêntica dele, não é ele que escreveu. E temos 7 que é dele. A carta aos Efésios, por exemplo, Paulo passou por lá. Ele esteve lá em Éfeso e morou lá um tempo. Então é uma cidade importante lá, a cidade de Éfeso. Então, então o tema da carta aos Efésios é assim: apesar de atuante, você abandonou o primeiro amor. Então, é uma comunidade boa, mas que está esquecendo. Então, o Apocalipse, ele foi escrita para as comunidades, né? Escrito para as comunidades perseguidas da Ásia Menor. A comunidade que liderava era Éfeso, porque é uma cidade mais grande, né? Uma cidade com 600 mil pessoas, naquela época não era muito raro de ter, né? E lá tinha uma comunidade atuante, mas com muitos problemas, né? Mas qual a comunidade que não tem problema? Não existe, né? Todas as comunidades têm problema. Então, vamos ler ela agora, então, para nós entender. Aí vocês, quando estiver fazendo o curso, vocês devem ler também, para entender. Então, essa carta, né, vamos começar hoje por ela, né? Depois vamos para a comunidade depois vamos estudar a comunidade de Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma por uma. Cada carta é um vídeo. Será que vocês vão aguentar? Vai demorar, mas isso aqui a gente está aprofundando. Porque eu já falei para vocês, a Bíblia tem 73 livros. É a história da salvação. É muito grande. Agora, quem aprofundar o livro do Êxodo e quem aprofundar o livro do Apocalipse, vai ficar mais fácil de entender as outras partes da Bíblia. Porque o livro do Apocalipse é o final da história da salvação. Tudo que aconteceu em 1300 anos de história da salvação vai desembocar como se fosse um funil. Vai cair tudo lá, né? Na história do Apocalipse de João. É o final. Ele conhece toda a Bíblia, desde o Gênesis até chegar lá. E quem também aprofundar o livro do Êxodo, vou gravar também uns vídeos do livro do Êxodo, para conhecer o livro do Êxodo e o Apocalipse, você tem uma visão geral da Bíblia. O livro do Êxodo e o livro do Apocalipse é como se fosse uma montanha. Você sobe lá no topo da montanha, e lá de cima da montanha você vê toda a planície aqui embaixo. Assim é o livro do Apocalipse, né? E também o livro do Êxodo. Você vê tudo. Então, você vendo tudo isso aí, você tem uma visão melhor da Bíblia. Então, vamos lá. Vocês vão ler para acompanhar, né? Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e aquele que caminha no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova alguns que dizem ser apóstolos e não eram. Você descobriu que eram mentirosos. Você tem perseverança, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa que eu reprovo: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se então de onde você saiu. Converta-se e volte a fazer suas primeiras obras. Caso contrário, eu virei e tirarei do lugar o candelabro que você tem. Mas você ainda tem uma outra coisa boa. Detesta as obras dos nicolaítas. Mas eu também detesto. Quem tem ouvidos que ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor eu farei comer da árvore da vida que está no paraíso.
Tá bom? Aqui dá para nós, aqui você já percebeu, né? E já tem um ponto positivo aqui, ó, logo no versículo 2. Então aqui a carta de João escreveu para Éfeso, né? Paulo escreveu uma carta aos Efésios também. Paulo passou por lá, né? Ele trabalhou lá, ele morou lá. Então, uma cidade com 600 mil habitantes, né? Então, durante a leitura, acho que vocês prestaram atenção, a carta da comunidade de Éfeso, vamos prestar atenção no seguinte: quais os problemas e defeitos da comunidade? Quais as boas qualidades que ela apresentava? Essa é a pergunta, né, que nós vamos responder agora. Muito bem, então nós vamos conversar. Então escreva ao anjo: assim diz aquele que tem 7 estrelas, olha lá, aquele que tem 7 estrelas na mão direita, aquele que caminha no meio dos 7 candelabros. Vocês sabem quem que é? Que está aqui. Então aqui já, eu falei para vocês já, eu estou falando também do símbolo, né? Eu até coloquei aqui na folha para mim não esquecer. Então, ó, a gente já aprendeu o número 7, né? Então o número 7 você já sabe o que que é, né? Significa perfeição, plenitude, totalidade, né? Porque 3 é o nome de Deus, é o número de Deus, perdão, e 4 é o número da vida. Então, somando 3 mais 4 é 7. Já falamos assim, mas para tu relembrar, né? Esse aí, né? Então, 3 mais 4 é 7, então é plenitude. 7 candelabros, né? Aquele que caminha. O que é estrela, né? Então, você já viu falar assim, o jogador de futebol, aquele é uma estrela, né? Estrela é aquilo que ilumina, aquilo que clareia, aquilo que é luz. Então, candelabros, mesma coisa. Então, significa iluminar a cidade. Candelabros, já sabe que candelabros que põe a vela, que tem no templo. Tinha no templo daquela época e tem hoje nas igrejas. Você coloca lá 7 velas, candelabros. Mas aqui ele fala lá, caminha no meio de 7 candelabros de ouro. Então, candelabros, a iluminação. Estrela, ilumina também. E 7, uma estrela já clareia mais, então 7, muito melhor. Estrela, então significa a importância. Candelabro, a importância de iluminar. Jesus é perfeito, ele é 7. Ele veio, mas ele não pode falar, Jesus está andando no meio da comunidade. O pessoal ia matar eles. Então ele usa uma linguagem simbólica, a linguagem de Jesus, né? Aí ele vai falar, então fala aqui, então a gente já escreveu aqui, lá. 7 estrelas na mão direita, aquele que caminha no meio de 7 candelabros de ouro. Então, o número da perfeição é o 7, né? E candelabro, para dizer mais, que é a questão da luz. Meu Deus do céu, 23 minutos já, está caminhando muito rápido. Muito bem. Aí o versículo 2 fala assim, ó lá, vai falar do ponto positivo da comunidade, ó lá. Conheço as obras que você realiza, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova alguns que dizia apóstolo e não era, descobriu que era mentiroso. E você sofreu, você foi perseverante comigo. Ponto positivo. Tá vendo? Não deixou a peteca cair a comunidade de Éfeso. Porque a cidade de Éfeso é uma coisa, a comunidade de Éfeso é outra coisa. É igual você mora numa cidade, tem a cidade, na cidade tem uma igreja, uma comunidade, onde você participa. Aquela é a comunidade da cidade de Pouso Alegre, ou a comunidade da cidade de São Paulo. Comunidade. São Paulo é outra coisa, não é verdade? E assim por diante, cada cidade que a gente mora, né? Bom, mas agora vai mostrar o ponto negativo lá, versículo 4. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você abandonou o meu primeiro amor. Lembre-se, então, de onde você caiu. Converta-se e volte a fazer as suas primeiras obras. Caso contrário,
eu vou tomar o candelabro de vocês que vocês têm. Mas você tem outro lado positivo aqui, olha lá. Continuando aqui ainda, agora versículo 6, olha lá. Mas você ainda tem outra coisa boa, detestar as obras dos nicolaítas. Então, o que tem de ruim aqui? Você abandonou o primeiro amor. Então, pessoal, quantas comunidades a gente conhece por aí que abandonou o primeiro amor, né? O que é o primeiro amor? A gente está motivado, vamos trabalhar, vamos fazer pastoral, vamos organizar a comunidade, vamos cobrar o nosso direito, e está todo mundo motivado. Pô, chega aí, vai ficando todo mundo com preguiça, vai ficando fracassado, e não vai fazer mais nada, não consegue fazer mais nada, não é mesmo? Então, quer dizer, fica com a comunidade morna, e o Apocalipse fala, eu não quero ninguém morno, ou você é quente ou você é frio. Então, aqui ele está reprovando. E depois ele está dando uma coisa boa, que está reprovando o pessoal que segue os nicolaítas. Pessoal, depois a gente volta um pouquinho no nicolaíta aqui. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que diz ao Espírito das igrejas. Pessoal, essa palavra assim, sempre usa na Bíblia, né? Assim diz, lá nos profetas, vai falar assim diz Yahvé. O profeta começa assim. E ele sempre termina assim, oráculo de Yahvé. O que é oráculo de Yahvé ou assim diz Yahvé? Significa palavra de muita importância, palavra de muita responsabilidade. É pessoas que não está falando palavra dele, está falando palavra de Deus. Então, oráculo de Yahvé significa palavra de pessoa de muita confiança, está falando palavra de Deus. Porque muitas vezes o profeta falava palavra de Deus, não era palavra de Deus nada, era ladrão, era o lobo vestido de profeta. Tem muito na Bíblia isso aí, então aqui está falando isso aí, né? A importância disso aí. E ele diz, vai termina assim, dá uma promessa aqui, né? Ao vencedor farei comer da árvore da vida, que está no meio do jardim, né? Ou melhor, que está no paraíso de Deus, perdão, no meio do jardim, lá no Gênesis 2. Aqui, comer da árvore da vida significa ser feliz. Lá no Gênesis 2, de 15 a 17, vocês estão lembrados? Quem lê lá, Gênesis 2, de 15 a 17, que Deus criou o homem e a mulher e colocou no paraíso, para que eles cultivassem e guardassem. Diz, vocês podem comer de todas as frutas, né? Menos uma. É a árvore que está no meio do paraíso, que é a árvore do bem e do mal. Essa não pode comer. Se você comer, você morrerá. Então, aqui é o contrário. E lá significa o seguinte, que todos nós temos um limite. Nós somos, vou dar exemplo, nós somos criancinha na mão de Deus, como tivesse 2, 3, 4 anos, 5 anos. Você pensou se a nossa mãe e nosso pai deixaram nós fazer tudo que nós quer? Hoje em dia nós era obeso, era diabético, não comia, e dava o tapa nos outros, maltratava todo mundo. Não, o pai com a mãe ensina. Isso não pode, isso pode. Isso não pode, isso pode. Quer dizer, até que nós vamos meter na nossa cabeça. Está lá no Gênesis também, capítulo 1. Deus disse, aparece 10 vezes o termo Deus disse, Gênesis 1. E aparece também no Gênesis 1, 7 vezes a palavra Deus viu que era bom. Então, é para entrar na nossa cabeça, para nós aprender. Então, mesma coisa é aqui, olha lá. Então, vai dar uma promessa. Se você seguir a Deus, fazendo com os seus limites, que Deus, aqui, olha o que está ensinando nós aqui, olha, a palavra de Deus. Aí, nós vamos comer da árvore da vida que está no paraíso. Porque o homem e a mulher foram expulsos de lá, vocês sabem disso, né? Eles foram expulsos, no capítulo 3, porque eles pecaram. É outra história, um dia nós vamos aprofundar lá também, tá bom? O Apocalipse fala de lá, a árvore da vida é de lá, por isso que ele está falando aqui. Então, aqui é uma promessa, e aqui também está no Apocalipse 22, tá? Que lá fala que no final todo mundo vai comer da árvore da vida. Bom, nicolaítas,
O que significa isso? A comunidade tinha uma seita dentro dela, que esqueceu de Jesus e começou a adorar o Nicolau. Por isso chama Nicolaíta. Igual hoje você dizer assim, ó, eu sou da Igreja Batista. Não que a Igreja Batista não presta, pelo amor de Deus, é ótima. Mas eu só estou adorando João Batista. Tudo bem, João Batista é importante, mas Jesus é mais importante. Ou uma igreja pentecostal, que só fala do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo é importante, mas o Espírito Santo é um conjunto, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não pode ficar só no Espírito Santo. Aí vira uma igreja pentecostal, só voando, o Espírito Santo só voa. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Santíssima Trindade. É pé no chão. É aquele que era, é aquele que é e aquele que vem. Aquele que era, Pai. Aquele que é o Filho, aquele que vem, o Espírito Santo. Então, é um conjunto, não pode fazer só uma coisa. E aqui, não que o Nicolau não era importante, mas se vocês for ler Atos 2, Atos 6, esquece o 2, Atos 6, de 1 a 8, vai contar uma historinha lá, que quando estava entrando os gentios na igreja de Jerusalém, gentio que fala naquela época, pessoal, é os pagãos, é os estrangeiros. Quando, vamos supor, lá era só o pessoal de Israel, aí começou a entrar os estrangeiros na igreja. O estrangeiro é chamado de pagão, de gentio, de grego. Então houve um conflito entre os gregos e os cristãos. Olha, as viúvas estão deixando de lado. Enquanto você fica só rezando aí, Atos 6, de 1 a 8, lê lá para vocês verem. Só rezando, e as viúvas, quem que cuida? Quer dizer, o lado social da igreja, a doutrina social da igreja, é fé e política, é o lado social, ensinar a pastoral da terra, a pastoral da saúde, a pastoral do inferno, a pastoral da mulher marginalizada, tudo isso aí é pastoral. Não tinha mais pastoral, estava rezando. Aí o que aconteceu? Os apóstolos se uniram, achou que a ideia era boa, e rezaram, escolheram 7 homens para cuidar disso. Sabe quem que eram os 7 homens? Começa com Estevão, e o Nicolau está no meio. Aparece 7 homens de Deus que foram cuidar da mesa, quer dizer, cuidar da pastoral social, cuidar da saúde e tudo mais. Agora, o Nicolau fazia parte. E esses 7 homens que foram escolhidos eram todos estrangeiros, todos pagãos. Olha como é que é o Espírito Santo importante? Soprou. Então esse pessoal foi escolhido. Então é os Nicolaitas. Aí o pessoal começou a adorar o Nicolau aqui, ó, uma turma aqui, e não pode. O Nicolau é importante? É, mas o mais importante é Jesus. É que nem hoje. Hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, isso é importante. A Maria é a mãe de Jesus. Não tem nenhuma dúvida disso. É aquela que aceitou o projeto de Jesus. Ela faz parte do Antigo e do Novo, mas ela não é mais importante que Jesus. Ela é a primeira depois de Jesus. É Jesus depois ela. Então, a mesma coisa de Nicolau também. Não podemos esquecer. Bom, para nós ir terminando aqui rapidamente, que já são 33 minutos aqui, né? Nós podemos fazer assim, então. A cidade, falar um pouquinho da cidade de Éfeso, tinha 600 mil habitantes. E o historiador chamava que Éfeso era a luz, né? Da Ásia, né? Era a luz da Ásia. E a comunidade de Éfeso, então, até era tão importante Éfeso, que até falou que Maria foi morar lá, né? Maria foi morar lá. Se vocês verem João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo de 20 a 27, fala que Jesus entregou o discípulo amado como filho de Maria, e Maria aceitou João como filho, e que foram morar lá em Éfeso. Não, é uma possibilidade, né? E Paulo passou por lá na sua terceira viagem. Vocês podem ir lá o Atos 18, né? 19, 21. E o capítulo 19, de 1 a 20, vai contar toda a história de Paulo, que Paulo passou por lá. E de lá, ele saiu, foi para Mileto, né? E está lá, então, em Atos 20, do 17 ao 38, que é uma história muito bonita de Paulo. Bom, para terminar, então aqui, então vocês já falaram da questão dos símbolos. Eu queria só retomar aqui rapidinho, vocês terem uma paciência aqui comigo, bem rapidinho mesmo, que eu vou falar para vocês aqui agora, aprofundar um pouquinho.
Só uma coisinha aqui, quer ver? Que está faltando aqui, eu falei para vocês já das coisas, o símbolo vai falar do mundo animal, né? Vai falar elementos da natureza, né? Elementos da natureza, tudo que acontece na natureza. Por exemplo, ele vai falar da estrela. Então, quando ele fala assim, na carta de Éfeso, né? Ele diz assim, olha, escreva ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas. 7 estrelas. Então, Apocalipse, também tem no Apocalipse 1,16, estrela, aqui significa, olha lá, o anjo ou o coordenador da comunidade. Anjo ou coordenador da comunidade. Então, só para vocês não esquecerem. Então, Jesus estava trabalhando em comunidade. Tinha 7 anjos com ele. Quem que é o anjo? Você. Eu. Nós que cuidamos da comunidade e que cuidamos da pastoral. Então, vamos ficando por aqui, que a hora já passou. E vai no próximo estudo, então, agora nós vamos estudar, então, a carta de Esmirna. Então, vamos terminar. Em nome o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que Deus sempre nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.